Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E o nosso entrevistado de hoje é o artista plástico Haroldo Santos, que tem obras espalhadas por Guarulhos, pelo Brasil e pelo mundo. Você quer conhecer a história e as opiniões desse artista? Não saia daí, porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Haroldo, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria começar o programa justamente perguntando para você, né, você que já foi cenógrafo, já fez grafite, decorou pubs, discotecas, agora pinta quadros e faz retratos. Conta para mim como começou a sua experiência no mundo artístico. Bom dia a todos, bom dia Eliana. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha experiência, ela começou com o meu pai. O meu pai, ele me colocou numa enrascada. Eu comecei a desenhar, a criança, acho que 4, 5 anos, já comecei a desenhar, e meu pai, numa roda de amigo, falou que eu era retratista. Falou, ele faz seu retrato na hora aqui. E naquela época ainda não fazia, né? Eu tinha apenas 4, 5 anos de idade. E eu tive que me virar. Essa foi a minha primeira experiência como artista. E essa sua experiência aconteceu aonde? Foi em Guarulhos? Onde aconteceu? Não, na Bahia, na cidade de Itajuípe. Você nasceu lá? Nasci lá. Uma cidade de aproximadamente, acho que na época devia ter uns 15, 16 mil habitantes. Bem pequenininha, né? Pequena, mas uma cidade grande em intelectuais, né? Lá nós tivemos 2 letristas, acho que o Jorge Amado andou por lá uma época, né? E saíram os bons artistas de lá, como o Maciel Costa Barreto, que ganhou a feira de informática, acho que não sei se é Campus Party ou Partes Campus. Campus Party, é isso mesmo. Então ela ganhou. E você veio para Guarulhos com que idade? Aos 6 anos, 6, 7 anos de idade. E por que a família decidiu sair de Itajuípe, lá na Bahia, para vir para cá? Bom, na verdade não foi uma decisão assim tomada, né? Principalmente por mim. Eu nunca sonhei em vir para São Paulo, mesmo porque nem ouvia falar em São Paulo. O pessoal da Bahia escuta muito o Rio de Janeiro, vem falar do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a minha família teve um desencontro na família e acabamos vindo para São Paulo. Vocês vieram diretamente aqui para Guarulhos ou não? Sim, diretamente para Guarulhos. E foi muito difícil, foi um desafio se estabelecer aqui? Como é que foi a tua vida aqui? Não foi fácil, foi difícil, porque quando você nasce num berço de bronze, né? Vou falar de ouro, que não era ouro, era bronze. Nós nascemos numa situação privilegiada. Nós tínhamos algumas empregadas em casa, né? Meu pai, como descendente de português, tinha padarias. Então, nós tínhamos uma situação razoável. De repente, eu me vi aqui na cidade de Guarulhos, né? Nós viemos, como bom nordestino, viemos de Pau de Arara, descemos aqui na antiga Olivete, hoje é Internacional, né? E ali nós fomos morar numa rua
antiga Rua Floresta, hoje tem o nome de Tibete. E ali começou a peleja, começou as dificuldades, porque lá nós morávamos numa casa de praticamente, vamos pôr, 20 cômodos. Para vir morar numa casa de 2 cômodos foi terrível, né? Foi um choque muito, muito terrível. E depois, isso vocês moravam numa casa aqui de 2 cômodos? Você chegou a morar em pousadas, né? Ou não? Você realmente conseguiu se estabelecer, comprar uma casa aqui? Não. Começo, como eu falei no começo, né? Foi muito difícil para nós, porque ali naquela casa de 2 cômodos, né? Para ter que acolher aquele montão de gente, né? Minha família é grande, são bastantes irmãos. Aí teve a dificuldade, nós tivemos uma dificuldade que se pagasse aluguel, não comia. Se comesse, não pagava aluguel. Então, na época, eu nasci artista, mas no começo não fui artista. Eu tive que trabalhar na construção civil, trabalhei como metalúrgico. Nessa época eu estava na construção civil. E a pessoa que eu trabalhava com ela, o seu Pedro, eu falei, seu Pedro, a situação em casa está difícil, é muito difícil. Se a gente pagar aluguel, a gente não come. Se a gente comer e não paga aluguel, não sabemos o que fazer. Ele falou, Haroldo, nós temos um terreno lá do lado da minha casa, esse terreno parece que não tem dono. Na verdade, devia ter dono, né? Que acho que é da prefeitura. Você não quer fazer um barraco lá? Eu fui lá dar uma olhada nesse terreno e levei a minha mãe depois, né? Isso aí já, acho que uns 12 anos de idade. E ali nós fizemos um barraco de... Lá na Bahia nós chamamos um barraco uma casa de barro, né? Ele fala que é casa de pau a pique. Tem vários nomes, né? Então nós fizemos um primeiro barraco, que é aquela casa de barro, que você põe a mão, o outro joga o barro e se alisa, então. E ali nós estabelecemos, como eu peguei uma área grande, eu peguei um quarteirão, nós cercamos e plantamos aquelas coisas de comer, né? Milho, verduras, né? Enfim. Em que região de Guarulhos foi isso? Era conhecido como Favela São Rafael, né? Lá, eu não conhecia a favela, até hoje na minha cidade não existe isso. Apesar que é próximo de Itabuna já tem comunidade, né? Hoje é comunidade, não é mais favela. Apesar de ser próximo, até hoje nós não temos favela na minha cidade, por ser uma cidade pequena, e acho que não há necessidade porque tem muita terra lá. Então, não conhecia a favela. E ali começou outra peleja, porque ali eu sofria 3 discriminações. Quais? Primeiro, por ser favelado. Eu lembro que eu subia naquela rua, eu era criança, mas eu sempre prestei atenção em tudo. Nós subíamos aquela rua de casa de alvenaria, as pessoas se escondiam da gente. E o segundo, o nordestino. O nordestino sempre sofreu muito aqui em São Paulo. E o da terceira, negro. O negro sempre foi deixado de lado, né? Hoje está mudando as coisas, né? Graças a Deus. E agora com o Daniel muda mais, né? Que agora nós estamos comendo mais banana, então vai mudar. Você tem um quadro, inclusive, Banana Brasil, né? Tudo a ver. Tem um quadro Banana Brasil que está em exposição aqui no Hotel Bristol. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Não, mas né? não, esse quadro foi pintado bem antes. Acho que eu pensei antes do Daniel. Mas está muito bem contextualizado, funciona muito bem. E é um quadro muito bonito, esse quadro. Muito bem, né, gente? A gente tem as bananas, as cores verde, amarelo, né, azul e branco, cores do Brasil, então tudo a ver com o momento Copa do Mundo e Daniel Alves comendo banana no meio do campo, dando uma banana aí para os preconceituosos, né? Maravilha. Agora você ficou nesse tempo aqui em Guarulhos, né? Você falou para mim que você parou de pintar, parou de fazer retratos enquanto você estava morando aqui. Quando que você voltou a efetivamente fazer arte? Arte eu sempre fiz, arte. A arte mesmo, trabalhando na construção civil, eu trabalhei de metalúrgico. E na época que eu trabalhei em metalúrgico, o nosso prefeito atual, o atual prefeito, ele era, acho que metalúrgico também na Borla, se não me engano. Eu trabalhava na Getofrec, porque naquela época o menor de idade ele podia trabalhar na indústria. Né? Eu apoio que o menor trabalhe. Acho que ele tem que trabalhar. O meu pai ele ensinou a gente a trabalhar de criança. Com 6 anos de idade a gente já ajudava na padaria. Cada um tinha
ela falava um trecho, né? Um trecho de rua para estar entregando o pão. Só que meu pai é um homem muito inteligente, apesar de não ter muito estudo, mas um homem muito inteligente. Ele botava todos os filhos para trabalhar e no final de semana ele fazia fila e falou: você trabalhou quantos dias? Pagava. Então ele pagava. E com isso nós acabamos pegando gosto pelo trabalho, porque ganhava o dinheiro. Então todos, a família inteira deu pessoas trabalhadoras, né? E pessoas de bem. Diferente do mundo hoje, do atual, né, que nós vivemos, que, principalmente aqui no Brasil, nós vivemos uma violência muito grande por a nossa criança não ter essa educação, né, que tinha antigamente. Hoje não tem, né? Hoje tem essa lei que proíbe a criança trabalhar, que eu acho tão saudável o trabalho para qualquer pessoa. Bom, você citou que no Hotel Bristol tem algumas obras suas expostas. Uma delas é um quadro chamado Galanteador, um quadro muito bonito. E a gente queria falar sobre o estilo, né? Que estilo a que estilo pertence esse quadro tão interessante? Esse quadro, as pessoas falam que ele é de uma linha acadêmica, né? Que é o trabalho bem clássico, né? O trabalho bem clássico, é quase o hiperrealismo. Acadêmica, é de uma linha acadêmica. E no que você se inspirou para poder pintá-lo? Então, foi uma época que eu estive na Europa, né? E na Espanha tem época de festa, eles usam aquelas vestes, né? Aquelas roupas. Do começo do século XIX, do começo do século XIX, e aquilo lá me chamou a atenção, achei bonito e acabei fazendo aquela obra. E cria um contexto, né? Você tem um galanteador, um toureiro, é um toureiro mesmo? É um toureiro. Galanteando, ou seja, né? Gracejando uma donzela, isso? Estava passando Por que você escolheu esse contexto, essa cena? É porque ela é uma cena sempre atual, né? Ela vai estar sempre atual. O homem vai estar sempre galanteando a mulher. E você também faz um trabalho de contraste entre claro e escuro, né? Luz, cores mais claras, cores mais escuras, né? Luz e sombra. Um desses quadros exibe a paisagem de Paris, né? Por que você gosta tanto de utilizar esse contraste de luz e cor? Na verdade, não é só eu. O artista, eu acho que o artista, no geral, a busca dele é essa, né? Buscar o claro e escuro na obra. Um dos grandes admiradores pelos artistas na história da pintura chama-se, o que eles chamam o rei da sombra e da luz. O rei da luz chama-se Rembrandt. Então a busca do artista é conseguir essa atmosfera que o Rembrandt conseguiu nas obras. E na verdade não é só eu que busco, talvez eu busque um pouquinho mais. Então você também gosta de retratar muitas paisagens. Eu percebi que tem esse quadro que retrata Paris, Londres, a Estação da Luz, São Paulo. Conta para mim por que esse tema constante na sua obra? De paisagens noturnas, né? Noturnas, sempre com as luzes dos bondes acesas, as luzes das ruas acesas. Na verdade, eu sou um pintor que me fascino mais por figura humana. Mas a paisagem urbana e a paisagem do campo, ela é um desafio. Como eu já falei em algumas entrevistas minhas, eu estou sempre buscando alguma coisa. Eu falo sempre que não sou um artista, eu sou um garimpeiro, né? Eu estou sempre garimpando, estou sempre buscando. Você viu que a diversidade do meu trabalho, eu tenho a linha acadêmica, né? Que é a clássica. Eu tenho o contemporâneo, que, como nós citamos agora, o Banana Brasil já é de uma linha contemporânea, e outros trabalhos que vocês já viram, né? Então não tenho assim aquele rótulo de artista com uma linha.
né? Não me satisfaz. Uma linha só, que a maioria dos artistas ele tem uma linha, né? Nós tínhamos o Aldemir Martins, que era só gato, né? Temos o Portinari, né? Que inaugurou uma obra lindíssima na Europa, agora há pouco tempo. E ele tinha uma linha. Nós tivemos o Di Cavalcante, a Tarsila do Amaral e outros, né? Com a linha. Eu não tenho uma linha, eu sou um garimpeiro, eu sou um fuçador. Eu fico fuçando na minha paleta, eu quero ver o meu limite, que eu acho que não vou ter, nunca vou chegar ao fim, vou estar sempre buscando. E nesse momento você partiu para a arte pop, por exemplo, o quadro do James Dean, que também está exposto lá no Bristol. Por que você resolveu? Essa arte pop vai ser um desafio. Hoje está bem na moda a arte pop. Nós temos alguns pintores americanos, né, alguns pintores europeus, que é um desafio. E acho que você deve ter pegado, né, gravado algumas coisas. Acho que um trabalho, né, no hotel. Que é um trabalho que nós vamos lançar agora, um trabalho novo que nós vamos lançar agora no mercado. Um trabalho bem moderno, é um estilo completamente fora. É um estilo com espátula, sem compromisso, né? Vamos fazer o jeans, vamos fazer os astros de Hollywood. A Marilyn, Sofia Loren, Brigitte Bardot, enfim. Bom, a conversa tá interessante, você contando sobre as suas obras, as novidades, né, de Haroldo Santos, e a gente continua a falar sobre arte no segundo bloco. Agora a gente vai fazer um intervalo. Você que está acompanhando o programa, não sai daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o artista plástico Haroldo Santos. Haroldo, entre os diversos trabalhos que você já fez, você retratou o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Como é que foi a confecção desse quadro? Bom, esse quadro foi no primeiro governo, né? No primeiro governo do presidente Lula. Foi uma encomenda da primeira-dama aqui da cidade de Guarulhos. Ela me encomendou esse quadro e eu confeccionei esse quadro. Ficou no meu ateliê. Tem uma história engraçada esse quadro. Eu estava no ateliê, aí o quadro no ateliê, e eu fui para a chácara. De vez em quando eu gosto de ir para a chácara lá, pegar na enxada, ficar podando as plantas lá. E recebi um telefonema que era a primeira-dama, a Janete. Haroldo, você tem que estar aqui em 15 minutos, que o presidente está vindo de Brasília para cá, e eu gostaria que você entregasse esse quadro pessoalmente para o presidente Lula. Eu falei, Janete, é impossível estar aí 15 minutos. Eu estava com uma perua, não sei se... Acho que o Barulho conhece essa perua. Uma perua toda colorida, fica aqui no meu ateliê, ela é toda pintada. Onde né? é o seu ateliê aqui? Aqui na praça, próxima à Praça Quarto Centenário, aqui na Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco. Então eu falei, pô, essa perua é 75. Ela, no máximo que ela dá, é 60, 50, 60. Eu teria que chegar em 15 minutos, dar bom sucesso para cá. Falei, vou tentar. E vindo, eu pisei tanto na perua que fundiu o motor. Só que era ali na saída do aeroporto. Eu falei, bom, tá fácil aqui. E por saída do aeroporto passa bastante táxi. Eu encostei a perua e fiquei esperando táxi. Não passa táxi. Estava passando uma viatura da polícia, aquela executiva, aquela que é cinza, amarelo e... Acho que é cinza e amarelo, né? Aquela executiva. E eu dei com a mão, ele parou, era um sargento. Eu falei, sargento, eu estou com uma dificuldade. Eu estava com roupa de chácara, né? Com aquela perua, né? Aí eu falei, estou com uma dificuldade. Eu estou indo encontrar com o presidente Lula. Estou indo encontrar com o presidente Lula e meu carro quebrou. Cadê o seu carro? Aquela perua.
Ele olhou e falou, garoto, você tá me gozando, você tá querendo ir preso? Eu falei, não, eu tô falando a verdade. Eu peguei o celular e falei, fala aqui com a primeira dama, né? Ela me ligou, aí ligou, eu liguei para ela, ele falou, aí ele entra aí na viatura, aí ligou aquela sirene, né? E eu vim para encontrar com o presidente Lula, tá? Encontrei com o presidente Lula, tá? Por sinal, ele me recebeu muito bem, né? E fizemos umas fotos e tal. Aí a Janete pediu que uma pessoa deles me levasse de volta. Eu falei, Janete, eu preciso tirar a perua de lá da Dutra. Enfim, eles me arrumaram a foto, né? Nós passamos aqui no jornal, né, da prefeitura, eles já me deram a foto, pronto, imprimiram na hora, foto eu com o presidente, eu pus na bolsa e nós fomos buscar a perua. Aí eles me deixaram lá, falei, vou passar um guincho aqui, eles sempre tem guincho lá. Quando chegou lá, tinha uma viatura da Polícia Rodoviária, o cara lá estava com... multa. Falou, é seu esse carro? Ele falou um outro termo, meio pesado, para não dizer porcaria. Eu falei, é minha essa perua. Ele falou, por que você colocou aqui no meio da rua? Eu falei, não, eu encostei o máximo que deu, né, no canteiro. Eu falei, fundiu o motor, por que você deixou aqui? Eu falei, fui encontrar com o presidente Lula. Aí falou... Você tinha como provar, né? Aí ele falou, você está me tirando, né? Tá bom, eu acabei de me encontrar com o Bill Clinton, na época era o Bill Clinton, né? Eu falei, tá bom. E aí ele resolveu o problema para mim. Na hora que eu mostrei as fotos, né, ele acabou chamando um guincho da Nova Dutra, e me levou a perua para o mecânico, e foi assim. Quais outros famosos você já retratou? O presidente da Costa do Marfim, né, que é rei, né, o rei da Costa do Marfim, lá, conhecido como rei. O rei da Espanha, né, era rei, príncipe, não sei. Naquela época eu não ligava muito para currículo. Aquela época, né? Quando foi isso? Na década de 80 a 90 foi a época que eu tive para a Europa. Então, e algumas outras autoridades que eu não anotei, não fiz. O prefeito, atual prefeito da cidade também foi um dos retratados, né? Quase todos os prefeitos aqui, né? Dos atuais eu retratei. Agora, mata uma curiosidade que eu acho que deve ser do telespectador, do internauta e minha também. Como que você faz o retrato dessas pessoas? Elas posam? Eu faço, o posado é melhor. O posado é melhor porque você consegue passar para a tela a essência da pessoa. Ela posando é melhor porque você pega a vida da pessoa, você consegue transmitir na tela, você passa um momento daquele momento. Por fotografia também dá, é muito mais fácil. Para o artista e para o que está sendo retratado. Porque a pose ela é muito cansativa. Ela é cansativa não para o artista, mas para o retratado, né? Para o retratado ele é muito cansativo. Só que o retrato ela não consegue transmitir o que a pose transmite. A naturalidade daquele momento, isso. Né? No caso do Lula, ele pousou ou foi retrato? Não, foi retrato. Pousou. Eles me trouxeram retrato, assim como a presidente Dilma, né? Houve uma encomenda também e eu retratei. O ano passado eu retratei por encomenda aqui de Guarulhos. Né? Eles me encomendaram um retrato tamanho gigante da presidente que ela teve aqui em outubro, né? Então eu fiz esse retrato. Acho que foi no encontro dos prefeitos da cidade. Falando em posar, em retrato, no seu ponto de vista, qual que é a definição de arte? Para você, o que é arte? É uma pergunta difícil e ao mesmo tempo fácil. Arte para mim é vida. Se não tiver arte, eu estou morto. Eu não tenho nenhum motivo de viver. Isso aí para mim. E você acredita que a pessoa já nasce com uma aptidão natural para a arte ou não? Se ela é uma pessoa que gosta muito de pintura, ela pode aprender as técnicas, enfim, e se desenvolver, se tornar um grande artista. Para você, o que no seu entendimento, Eu acho que todo mundo nasce com aptidão para a arte. Uhum. Porque a arte, nós dependemos da arte para tudo. Para tudo. Para um copo, você precisa de um artista.
Um botão você precisa de um artista, um microfone você precisa de um artista. Então a arte ela está em tudo e todos nós nascemos com aptidão para a arte porque nós somos pessoas sensíveis e todos temos sensibilidade. Senão não haveria motivo de vida. A arte ela está em tudo, em cada canto, em cada ponto, em cada lugar. Você contou pra gente que você começou muito pequenininho, né? Com 5 anos. Então Sim. Você já conseguiu enxergar a arte com aqueles olhinhos de criança, né? Então você acha que todo mundo, quer dizer, toda criança tem um pouco de arte dentro de si? Todos têm. Tem uns que desenvolvem, né? Tem outros que não. Eu já tive caso de pessoas começar a fazer a arte, né? A arte de pintar, a arte de esculpir, aos 60, 70 anos e ficaram bom. Eu tenho amigos, eu tenho hoje um amigo na Rússia, o Gilberto Geraldo. Eu sou um grande admirador dele. Ele vivia na minha casa, nós pintávamos juntos, ele gostava do meu trabalho. Eu gosto muito mais do trabalho dele, eu acho ele, para mim, é o melhor. Ainda ontem nós conversamos, né? Ele foi fazer uma escola, ele ganhou uma bolsa para fazer uma academia na Rússia. Ele é tão bom que ele virou professor lá. E está morando lá já há 16 anos. Ele deu aula para esse senhor, de 68 anos, que virou um grande artista. E já ouvi bastante história nesse caso. Então, eu acho que todos nascem artista, ou da bola, ou da escultura, ou do teatro, do cinema. Mas tem arte, todos têm arte. Basta identificar a habilidade e desenvolver, então. Sim. Numa entrevista à revista RG, revista Guarulhos, você citou que o mercado brasileiro ele está numa fase, está numa fase retrô, ou seja, tem uma tendência retrô. Por que você acha que voltou um pouco esse retrô que você fala é anos 60, anos 80? O que é esse retrô? Bom, a moda ela funciona como um círculo. O ser humano é modista, gosta muito de moda. Então a moda ela vem, vai um tempo, depois ela volta um tempo, porque eu acho que acaba, não tem mais aonde seguir, então ela volta. Hoje nós estamos na moda retrô, sabe, móveis antigos, roupa antiga, sapato, tênis antigo, e na qual eu gosto muito. Eu tenho algumas peças antigas, né? Adoro antigo. Coisa da antiguidade. Não é que eu acho que mudou, é que a moda ela faz isso, ela vai e volta. E a gente está num período de volta. Estamos num período de volta. Hoje a antiguidade está bem na moda. Você pega nas novelas, nos filmes, né? Eles estão usando bastante, até no desfile. Eu tive em algum desfile, eu tive agora na Fashion Week, teve algumas peças antigas. Na FIT, né? Teve algumas peças antigas e eu tenho uma pequenininha que faz moda, que é da Passarela, e eu acompanho ela e eu vejo que eles estão sempre colocando uma peça retrô. E o retrô vai estar sempre na moda. O retrô nunca acaba, nunca vai acabar. Com relação aos investimentos, aos incentivos à arte, você acredita que aqui em Guarulhos e também no Brasil, o artista, né, no teu caso, o artista da pintura, ele é valorizado o suficiente? Não, aqui no Brasil, Guarulhos nem se fala. Guarulhos não tem. Alguns empresários. Eu estou aqui no Guarulhos ainda, aqui no Brasil, por conta de um empresário que pediu que eu ficasse. No ano de, acho que 2000 para 2000, eu recebi o título de cidadão guarulhense aqui em Guarulhos. E fui buscar esse título lá, né? A cerimônia seria lá na FIG, Unimesp. E recebendo esse título, eu conheci uma pessoa, já conhecia de nome, o doutor Daci Panocchia. E ele me chamou eu tinha acabado de retratar o Lula, tinha saído em algumas revistas e tal. E ele viu
essa reportagem minha, ele me chamou, falou: Haroldo, quais são os seus projetos, né, daqui para frente? Eu falei: doutor, eu devo retornar à Europa, né, para dar uma melhorada no meu currículo e ganhar um pouco mais de dinheiro, tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, porque eu preciso dar um suporte para minha família. Eu tenho alguns filhos, né? Então eu preciso deixar a criançada calçada. Quantos filhos? Isso que é na década de 2000, 99, 2000, nessa época. E então eu preciso voltar para lá. Ele falou: e se eu conseguir te dar uma segurança aqui no Brasil, você fica? Eu falei: amém. Eu prefiro 1000 vezes o Brasil, eu gosto, adoro a Europa, arquitetura, tudo. É o berço da arte, né? Mas eu prefiro 1000 vezes ficar na minha casa do que na casa dos outros. Eu acabei ficando por aqui. Ele me deu um suporte por algum tempo, né? De vez em quando ele ainda faz algumas encomendas, eu andei pintando algumas coisas. Foi um dos empresários que até brincam com ele. Eu falei: poxa, até que enfim apareceu um Assis Chateaubriand, né? Aquele que foi o patrocinador daquele movimento da arte moderna, na época da Tarsila, do Oswaldo de Andrade, o Di Cavalcanti. Então, o Assis, né? Senão nós não teríamos o MASP, né? Ele tem muitas obras lá que ele adquiriu. Até, diz que na época foi meio na forçada, né? Ele comprava as obras do artista e obrigava os empresários a comprar as obras dele. Mesmo com a Lei Nacional de Apoio à Cultura, então, realmente é muito difícil ser artista no país? Bom, vocês que me desculpem, mas eu acho uma grande mentira. É a maior dificuldade isso aí para você conseguir alguma coisa para o artista, sabe? É a maior dificuldade. O artista aqui no Brasil tem que ser artista mesmo. Senão nós teríamos o Juarez Machado aqui no Brasil. O Juarez é um grande artista. Hoje ele vive na França. Ele deu uma reportagem há um tempo atrás aí para o Amaury Júnior, que lá na França, no país que ele vive, ele é tratado com mordomo. O mordomo trata ele com luva branca, serve o vinho dele de luvas brancas, sabe? Ele é tratado como celebridade, que eu acho que devia, não por ser um artista. Mas o artista, ele é diferenciado. Você entendeu? Ele cria, nós temos uma visão diferente. O artista, ele tem uma visão diferente. Não que é melhor do que ninguém, mas nós temos uma visão diferenciada, sabe? Então, e lá fora, o artista é tratado, eu fui tratado lá como celebridade, né? Não é o meu caso, nunca procurei celebridade, sempre fui muito simples, mas é tratado melhor do que aqui. Pelo menos, se o Brasil desse um mínimo para a sobrevivência, seria legal, mas é difícil, aqui nós temos que ser artista mesmo para sobreviver. Então, olha o recado, vamos valorizar os nossos artistas, os nossos pintores. Haroldo Santos, muito obrigada pela sua participação no Ponto de Vista. Ok. Eu entrevistei o artista plástico Haroldo Santos. Eu agradeço a sua audiência e não se esqueça, porque a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 2:15 da tarde, em mais uma edição inédita do Ponto de Vista, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.